Pessoal, infelizmente para os fãs de Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, não foi legal. Eu, particularmente, avalio o filme como regular, e porque eu sou muito fã. Mas eu venho aqui, nesse vídeo Teoria da Conspiração, fazer uma hipótese de como esse filme poderia melhorar 100%. E olha que é uma coisa simples a se fazer ali. E também, vou só responder essa pergunta aí que eu coloquei, essa proposta que eu fiz aqui no título. A pandemia do Covid-19 atrapalhou a pandemia do T-Vírus ali no cinema? Ou seja, a pandemia atrapalhou de alguma forma o filme? Vamos conferir tudo isso. Então, vem comigo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Galera, pra mim, a história de Resident Evil é a melhor história de zumbis de todas as mídias. Todas. De games, de livros, de filmes, tudo. Então, eu esperava muito desse filme, Bem-vindo a Raccoon City. Mas deu problema e decepcionou todo mundo. Eu vou aqui então falar por que poderia ser uma coisa tão grandiosa e por que aconteceu o que aconteceu. Mas antes, se você é fã de Resident Evil, pô, deixa aqui seu like para que eu possa trazer cada vez mais assuntos como esses relacionados a zumbis, a Resident Evil, games desse tipo, terror ou a outros. Assim eu meço que vocês estão gostando desse conteúdo. Então, galera, desde já agradeço, muito obrigado e vamos lá. Como eu disse, Resident Evil é a melhor história de zumbis que eu acho que existe. Mas por que eu me decepcionei com esse filme, né? Pô, eu esperava tanto desse filme, se já existiam tantos outros filmes de Resident Evil. A questão é que os filmes anteriores, eles, claro, se baseavam lá nos games e tudo mais, mas não era, vamos dizer assim, uma adaptação muito fiel. Muita coisa ali foi criada para os filmes. Agora, essa proposta que Bem-vindo a Raccoon City tinha era exatamente a do reboot, a do retorno lá à franquia original. Por quê? Resident Evil tem essa coisa de interessante. O game não é uma adaptação de uma HQ, de um livro, de um filme. Não. O primeiro produto Resident Evil a surgir foi o primeiro game de 1996. Tudo que veio depois, todas essas mídias aí, de filmes, de livros, HQs e tudo mais, tudo isso surgiu a partir do game. Então a proposta do filme era trazer uma adaptação ali, ó, muito fiel, bem fiel ao game original. Aos dois primeiros games, na verdade. Resident Evil 1 e Resident Evil 2. Então, poxa, eu falei assim, caraca, vai ser maneiro, eles vão adaptar essa história que é tão maneira. Só que tiveram problemas e eu vou citá-los aqui. Inclusive, se vocês querem ver essa questão do início ali do Resident Evil, vocês podem conferir num vídeo que eu já fiz aqui no canal. Tá muito legal. A primeira crítica que todo mundo fez do filme foi quanto aos efeitos especiais, os recursos gráficos. Poxa, realmente foi muito esquisito. Foi assim, pros padrões de um filme de Hollywood, pô, bem ruinzinho. E é aquilo, eu sei que se gasta muito dinheiro, mas se você tem pouco dinheiro para fazer um filme que precisa de efeitos especiais, a gente está contando uma história de zumbi, com a história de monstros e tal. Pô, vai ter que ter efeitos especiais. Mas, poxa, então tem que usar a criatividade. Quando eu assisti o trailer, a primeira coisa que eu fiquei bolado foi a questão da música. Quebrou o clima. A música, pô, tinha que ser uma coisa meio terror, meio fantasmagórica ali, pra te deixar ali tenso. Não foi. A música bem tranquilinha, bem água com açúcar, meio que um tom romântico, ó, e a ação comendo ali. Mas ali no trailer eu já vi problemas nos efeitos especiais. Duas cenas em específico e que se confirmaram no filme. Foi a cena do caminhão explodindo e a cena do cão ali, do cachorro contaminado pelo T-Vírus. Cara, eu vi tantos memes sobre o filme, mas realmente o que eu achei mais relevante foi esse meme do cachorro, comparando o cachorro do primeiro jogo de 1996 com o do filme agora. Realmente pecaram feio mesmo nos efeitos gráficos. Outra questão falha que eu achei também foi a direção. Gente, tinha cenas ali que as transições eram mal feitas, as sequências das cenas eram mal feitas. Parecia às vezes que o jogo de câmera era mal feito, que parecia que o ator estava olhando para o diretor e
assim, erros infantis, assim, para um filme de Hollywood. Parece que a direção deu muito mole ali. Inclusive tem uma outra cena também, tem uma multidão de zumbis lá. Pô, tem uma pessoa ali no meio dos zumbis ali, tá até sem maquiagem, tá? Pô, eles deixaram passar aquilo. É o tipo de coisa que, pô, não dá. A direção tem que ficar de olho naquilo ali. Já tem esse problema aí de... a maquiagem também é efeito especial. Aquilo já tinha pouco recurso. Já botou uma pessoa ali sem maquiagem no meio dos zumbis. Então, faz um jogo de câmera, dá uma embaçada, dá uma desfocada ali e tal. Dá um jeito, usa a criatividade para compensar essa falta de recursos. Mas não, aí acaba atrapalhando ainda mais, agravando ainda mais o problema. Agora eu vou falar a teoria da conspiração de hoje. Sabe esses problemas que eu falei agora aqui? São problemas graves, mas nem se comparam ao maior problema que o filme tem. Que se fosse melhorado, ia melhorar o filme mais do que 100%, que é o roteiro. Galera, aquilo que eu achei que ia ser trunfo do filme, acabou sendo o seu maior ponto fraco. Galera, eles tinham a premissa de colocar ali a história original do Resident Evil 1 e 2, adaptar mais fielmente possível. Eu falei, pô, beleza. E aí eu pesquisei e tal, aí eu vi que eles iam colocar a história do Resident Evil 1 em paralelo com a história de Resident Evil 2. Falei, pô, maneiro. Então assim, vai acontecer simultaneamente as coisas ali na mansão, nos arredores lá de Raccoon City, e na delegacia de polícia na cidade de Raccoon City. Falei, caraca, vai ser maneiro. Aí as coisas começaram a se desenhar para isso. O Leon e a Claire na delegacia, e a Jill, Chris e o pessoal da Stars lá na mansão. Inclusive, pessoal, se vocês... eu tô falando aqui, a história do Resident Evil é muito maneira. A gente começa a cair numa imersão ali no game, a gente não sabe que existe questão de zumbis. A gente começa vendo ali, os caras são policiais, na tropa de elite da polícia e tal. Aí começa a aparecer aqueles... parece um filme, né? O início da história. Parece aqueles cachorros, a gente não entende muito bem. Quando a gente começa o jogo e vê os zumbis ali, o primeiro zumbi, a gente fala, caraca, não, a gente pensa que é um negócio sobrenatural e tal, e fica aquele clima de suspense, aquela mansão ali, fantasmagórico e tal, e aos poucos a gente vai descobrindo que é uma pesquisa genética. É um vírus, né, que está ocasionando tudo aquilo. Então, todas essas nuances, esses plot twists que vão acontecendo na história do game são muito interessantes. Inclusive, se vocês quiserem, recomendo esse livrinho aqui. É o livro que se baseou no game. Você começa a ler esse livro, você começa a lembrar do passo a passo ali do game Resident Evil 1. É muito interessante. A história, então, tinha tudo para ser muito maneira. Só que desandou tudo. Eles fizeram algumas coisas ali que são realmente adaptadas. Você vê algumas cenas ali e fala, cara, isso aconteceu. Mas tem outras questões ali horríveis. Foram muito mal executadas. Além disso, gostei dos personagens, da Claire, da Jill e do Chris. Ficaram legais. Agora, o papel do Leon e o papel do Wesker, misericórdia. Pô, o Leon ali, ele é um banana. Caramba, o Leon era praticamente um ninja, o cara era sinistro. Pô, depois quando o Leon voltou no Resident Evil 4, caraca. Pô, sozinho ele partiu pra dentro. Ele era muito sinistro. E ali era um banana. Meu Deus, o cara não sabe fazer nada. O cara todo atrapalhado. Só fazia besteira no filme. No final do filme ele foi melhorando um pouquinho, mas, pô, muito ruim. E o Wesker, caraca, o Wesker era mal que nem o pica-pau. Ele era sinistro. Aí ali, pô, ele tá sentimental, ele tá arrependido. Arrependido, o Wesker arrependido. Pô, ele era muito sinistro. Então, caramba, e isso é roteiro. Não é não é culpa dos atores. Pelo contrário, os atores são bons, eu gosto dos dois atores, tanto do Adam George quanto do Tom Harper. Inclusive, o Tom Harper, ele gosta de uma Umbrella, né? Tanto na Umbrella aí, ele é funcionário da Umbrella aí no filme, né? Do Resident Evil, e também ele faz parte da Umbrella Academy, então ele gosta de Umbrella, né? Os dois atores são bons, a culpa não é deles, eles estão interpretando o papel que deram para eles interpretarem. Então isso também é culpa do roteiro. E o que a gente espera de Resident Evil? A gente espera terror e ação, troca de tiro,
monstro aparecendo, susto toda hora. E não foi isso que a gente viu no filme. A gente vê isso toda hora no game. A gente tá andando assim num corredor, tá tudo silêncio. A gente só ouve os passos no piso ali no assoalho. Daqui a pouco, estoura uma janela assim. É um cachorro que tá vindo pra cima de você. E você toma um susto e aponta a arma, começa a dar tiro. O Resident Evil, porra, se eles adaptassem esse clima pro filme, seria muito interessante. Olha, nem tudo foi horrível. Eu particularmente gostei de 2 cenas, gostei muito de 2 cenas. E essas 2 cenas aí foram bem feitas e também é graças ao trabalho do roteirista e trabalho do diretor. Essas cenas foram maneiras. Se tivesse mais cenas dessas no filme, pô, o filme ia ser muito legal. Que são: primeira cena é aquela do primeiro encontro ali do pessoal da STARS na mansão com o zumbi, que é aquela cena icônica que nós temos no filme, no game Resident Evil 1. Tá ali um membro da STARS no chão, sendo atacado. A gente vê que tem alguém como se fosse machucando ali, a gente não sabe que tá mordendo e tal, fazendo agora parado isso aqui. Aí o zumbi vai, vira para trás assim de mansinho, a gente vê que é um zumbi, ataca e tal. Essa cena icônica foi adaptada ali, não podia faltar essa cena. E foi legal ver essa cena. Então, esse aí, por exemplo, é um mérito do roteirista e do diretor. A outra cena que eu gostei muito é uma que envolve o Chris, que ele está num local muito escuro, tá sem lanterna, sem nada, sem iluminação nenhuma, e ele começa a ser atacado por vários zumbis. E a única fonte de luz que tem é quando tem a explosão da pólvora, quando ele dá o tiro com a pistola. Então, ele, ao mesmo tempo que usa a pistola para atirar nos zumbis, acaba ele iluminando ali, por um curto espaço de tempo, o local onde ele está, e ele já olha para o próximo zumbi. Então fica aquela cena angustiante ali, aquela tensão, aquela ação ali, para dizer que as coisas não são 100% ruins. Se o espírito dessas cenas fossem levados para o resto do filme, seria muito melhor. E tudo isso se daria por conta de um roteiro melhor. A história estava ali, era a história do Resident Evil 1 e a história do Resident Evil 2. Era só pegar aquilo, transportar o mais fielmente possível para o filme, que ia dar certo, ia ficar maneiro. É só fazer isso. Então por isso que eu justifico a teoria da conspiração de hoje assim: como melhorar 100% ou até mais o filme Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, com o roteiro. Melhorando o roteiro, adaptando, deixando ele mais fiel ao game 1 e 2, teríamos um filme 100% melhor. E também vou falar aqui a pergunta que eu fiz. A pandemia do Covid-19 atrapalhou a pandemia do T-Vírus? Ou seja, de alguma forma a pandemia atrapalhou para esse fiasco, esse fracasso aí, essa quebra de expectativa do filme Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City? E a minha resposta é não. Por quê? Primeiro, quando o filme foi lançado nos cinemas, a questão da pandemia estava bem mais tranquila. Não acabou a pandemia, mas estava numa situação confortável. Hoje, por exemplo, agora no início de janeiro, já estamos verificando que está se complicando um pouco mais a situação da pandemia, mas na época que foi lançado estava tranquilo. Outra questão, como eu disse aqui, o maior problema do filme foi o roteiro. Então o roteiro, o cara vai lá escrevendo o roteiro, tanto faz, ele está dentro da casa dele, ele pode escrever tranquilo o roteiro sem problemas. Então o maior problema que eu apontei aqui do filme, que seria o roteiro, não sofreria influência nenhuma do Covid-19. Para vocês terem uma ideia, galera, poderiam até aproveitar essa discussão mundial que nós temos aí da pandemia do Covid-19 e passar um pouco dessa questão para o filme, porque trata disso também. O T-Vírus ele vai se expandindo pelo mundo de forma desenfreada, poderia ser tratado até de forma mais legal também pelo roteiro, e aí seria muito interessante. Eu inclusive também fiz um vídeo aqui no canal dizendo essa questão mais sobre o filme Arms of the Dead, falando sobre essa questão do contágio do vírus que transforma as pessoas, podem transformar as pessoas em zumbis e também causar um apocalipse zumbi. Como poderia ser um apocalipse zumbi na vida real? Verifica esse vídeo aqui, ele fala mais baseado em Arms of the Dead, mas tá muito legal. E aí pessoal, o que vocês acharam de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City? Concordam comigo? Inclusive nessa questão de que o roteiro poderia transformar o filme em algo muito melhor? Deixe aqui seus comentários, deixe sua opinião, se querem que eu faça mais vídeos sobre Resident Evil
ou um assunto correlato aqui, comentem, deixe sua opinião e participe também com o seu like e a sua inscrição para que a gente continue trazendo cada vez mais conteúdo legal para vocês aqui no canal. Desde já agradeço, muito obrigado e até a próxima.